E aí, tudo jóia? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Semana 2, PET 5, ensino religioso. Vamos falar sobre empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. É pensar no que o outro quer, no que o outro sente. Eu vou te dar uma dica. Você sabe o que eu estou sentindo? Sabe o que eu estou pensando? Sabe o que eu estou querendo? Sabe como que você pode usar a empatia nessa nossa gravação e nessa nossa explicação? Se inscrevendo no nosso canal. Afinal de contas, se você estivesse no meu lugar, trabalhando, ralando, produzindo conteúdo, você ia gostar que as pessoas se inscrevessem, não gostaria? Você ia gostar ou não ia? Ah, é claro, todos nós gostamos. É por isso que eu peço, se inscreva no nosso canal. Coloque-se no lugar do outro também, compartilhe. Afinal de contas, tem colega do 6º, tem colega do 8º, tem colega do 9º e tem colega do 7º que também precisa de ouvir o tio aqui falando, que precisa aprender. Beleza, então? Já se inscreveu? Compartilhou? Vamos para a nossa aula. Nós vamos falar então sobre empatia, que é um sentimento que mexe conosco e um sentimento que motiva as lideranças. Vamos ler o texto e vamos entender um pouco sobre o que é empatia? Antes de começar, olha só, tem a presença ilustre hoje da minha filha Júlia no auxílio da nossa videoaula. Estão notando que eu estou falando hoje até mais inspirado, não estou? Hoje eu estou empolgado, estou aqui com a minha filhota para juntos nós explicarmos e corrigirmos esse PET. Ok, a palavra empatia, ela vem do grego empatheia. E a raiz patos, ela significa sentimento, paixão e sofrimento. Empatia, então, significa você se colocar no lugar do outro. É você se esforçar para tentar compreender o que está passando dentro dele. É para você tentar pensar com a mente dele, sentir com o coração dele. É você tentar viver a vida daquela pessoa naquela situação específica. Isso é empatia. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar do outro. E aí a gente não consegue compreender o seu sentimento, as suas dores, as suas dificuldades, as suas frustrações. É muito bom quando nós desenvolvemos a empatia. E por que é muito bom? Porque a empatia nos ajuda a viver melhor em sociedade, a trabalhar melhor em equipe, a valorizar as contribuições únicas que cada indivíduo pode trazer. Quando nós apreciamos as motivações, medos, pontos fortes, fraquezas do outro, nós temos condições de atuar em conjunto para a resolução de problemas que afetam a todos nós e também para fortalecer aquilo que a gente já tem de positivo. A empatia, que é o conectar-se com o outro, tocar-lhe profundamente, é uma habilidade chave da vida em sociedade e ainda mais relevante para participar de um mundo globalizado e em constante mudança como o mundo que nós estamos vivendo hoje. Você já ouviu falar sobre a parábola do bom samaritano? A parábola do bom samaritano, ela conta a história de alguém que se colocou no lugar do outro. A parábola do bom samaritano, ela pode ser encontrada no Evangelho, na Bíblia Sagrada. E nós temos aqui não o texto bíblico, mas uma paráfrase, uma história baseada na parábola do bom samaritano, que diz assim: Pedro é um garoto negro no auge dos seus 17 anos. Para ajudar a família, ele trabalha na padaria, aquela que fica na parte baixa do morro. Todos os dias tem a mesma rotina: acordar cedo, ajudar a mãe a organizar os irmãos mais novos para irem à escola e em seguida descer para o trabalho. Pedro é um garoto simpático, bem tratado por todos e todas.
em seu trabalho, era um excelente auxiliar de padeiro. Já tinha aprendido a fazer biscoitos de queijo. Todos ali se encantavam com o compromisso e a simpatia do garoto. Certo dia, já era noite, Pedro estava voltando para casa todo alegre e satisfeito, pois tinha recebido o seu primeiro salário e ele já sabia em que iria investir. Ele queria comprar um notebook para poder estudar e assim futuramente ingressar em um curso superior. Antes de chegar em casa, ele escuta uns barulhos estranhos, gritos, tiros, e ele tentou se esconder, mas já era tarde demais. Pedro foi baleado na perna. Ele não conseguia se levantar e correr como as outras pessoas. E o jovem, ele gritava por ajuda: socorro, me ajuda, ai, eu fui atingido. Várias pessoas passaram por ele e nada faziam. Teve até gente que pegou a mochila dele, mas não foi capaz de ajudá-lo. Pedro já tinha até perdido a esperança, ele estava se sentindo fraco, porque com o tiro que ele tomou, ele tinha perdido muito sangue. A noite já desceu, a lua sumiu e o Pedro continuava ali no chão, jogado e sem auxílio. Em sua casa, a sua mãe já estava preocupada porque não tinha notícia do filho e ninguém sabia nada a seu respeito na vizinhança. Já tarde da noite, um grupo de jovens, aparentemente bêbados, se depararam com um garoto caído. O primeiro deles levou um baita susto e aconselhou os demais a seguirem adiante a fingir que não viram nada. Impossível. A cena era forte demais para ser esquecida. Marcos, o mais jovem do grupo de 5 rapazes, exclamou: não podemos deixá-lo aqui dessa forma. Ele precisa de ajuda. Carlos, o mais covarde, dizia: ah, cara, vai dar ruim para nós. Vamos embora daqui. Os outros rapazes concordaram com Marcos, que insistia em dizer: e se fosse você no lugar dele? E se fosse um irmão de vocês? Ou se fosse até mesmo seus pais que estivessem ali? Ele precisa de ajuda e nós vamos fazer isso agora mesmo. E assim fizeram. Eles pegaram Pedro e o levaram para o hospital mais próximo. Assim que o garoto conseguiu falar algo, pediu para que ligassem para sua mãe e avisar que tudo já estava bem e logo se recuperaria e voltaria para casa. Pedro foi salvo pelo Marcos, por quê? Porque o Marcos olhou a situação e se pôs no lugar do Pedro. O que eu gostaria que fizesse por mim se eu estivesse no lugar dele? Foi justamente por se colocar no lugar do Pedro que Marcos soube ser solidário e fraterno. Isso é empatia. História ajuda muito a ilustrar, não é? Conseguiu entender agora o conceito de empatia? Para ampliar então o seu conhecimento, se você tiver acesso, com certeza você tem, né? Porque você está assistindo a nossa aula agora, é porque você tem acesso à internet. Nós temos aqui o poder da empatia. O endereço está aqui, ó. Se você tiver o seu PET online, você só coloca a setinha ali, ó, que você já vai ser direcionado para o link. Se você não tiver esse recurso, o que você pode fazer? Você escreve ali o poder da empatia e coloca ali animações RSA na busca, que vai aparecer nas opções, tá certo? Assiste o vídeo, vale muito a pena. Dito isso, nós vamos então para as nossas atividades. E a atividade número 1 diz o seguinte: você compreendeu o que é empatia? É uma pergunta pessoal. Você aí que está me ouvindo, entendeu o que é empatia? Ok? Segunda pergunta: você se acha uma pessoa empática? Terceira pergunta: isto é importante para a convivência social? Você vai juntar essas 3 respostas e você vai fazer uma pequena explicação. Vou colocar a minha resposta. Eu coloquei aqui, sim. Por quê? Porque eu compreendo o que é empatia. Sim, e acho que sou uma pessoa empática.
Isso é importante para a convivência social porque me permite enxergar uma situação colocando-me em lugar do outro, buscando entender suas ações e reações e assim ser solidário. Beleza? Pergunta de número 2. Também é pessoal. Você gostou da historinha que leu? Eu achei a história o máximo. Tanto gosto da parábola do bom samaritano que nós temos na Bíblia, como gostei dessa paráfrase que nós lemos nessa aula. Você conhece pessoas que estão dispostas a ajudar os outros? Conhece? Então vai lá, colocando sim. Imagine que você foi convidado pela sua escola a escrever uma frase sobre empatia para colocar no muro central na volta às aulas. O que você escreveria? Então a atividade, na verdade, é só a frase, tá certo? Se você quiser até responder, ser mais completo, colocar assim, gostei da historinha que li, conheço pessoas que são assim, beleza. Mas a atividade mesmo é a frase. Qual é a sua frase? Vai da sua criatividade. Qual foi a minha frase? Para colocar lá na escola. Faça com o outro, ou faça pelo outro o que gostaria que fizessem por você. Esse aí é a nossa sugestão, é inclusive uma das definições para empatia. Atividade 3. Você vai ler um trecho da canção Depende de Nós, que é do Ivan Lins e do Vitor Martins. O trechinho é pequenininho, ó. Depende de nós, se este mundo ainda tem jeito, apesar de que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Pois muito bem. Se você até quiser colocar no YouTube, Depende de Nós, e ver a música toda, ler a música toda, é muito bonito. Se não me engano, é o tema do Criança Esperança. Não tenho certeza, mas eu acho que é a música tema que é cantada no Criança Esperança. Depende de nós, tá certo? Independente disso, nós precisamos escrever uma pequena reflexão. Vamos pensar no verso da canção, sobre o significado dessa afirmação e o que a gente poderia colocar. A minha resposta foi a seguinte: a diferença começa a ser percebida quando me disponho a mudar e fazer a diferença. Quando me pergunto sobre o que posso fazer e não somente o que eles podem fazer por nós. Quando busco fazer minha parte, sem esperar que o outro comece. Quando resolvo praticar o que é certo, amar o próximo, cuidar de onde vivo e me esforço para fazer do meu meio um lugar melhor, resultados podem ser obtidos. Não vou esperar um modelo, mas serei um modelo melhor. E aí, pegou direitinho? Você pode dar uma pausa, tá aí a sugestão. Espero que você tenha uma boa aula, bons estudos e até a próxima.